Então, aqui nessa meditação, vai falar aqui sobre a Eucaristia, a necessidade do nosso coração. E aqui é uma meditação de São Julião Eymar. E se isso aqui é necessidade do coração para qualquer católico, imagina para o ministro da Eucaristia. A importância de fato, a Eucaristia ser uma necessidade do nosso coração. Porque talvez o nosso coração tenha buscado outras necessidades, outras carências, e para vocês que são ministros da Eucaristia, tem que ser a necessidade do coração Jesus, não tem que ser outra coisa, tem que ser Ele. Então aqui nessa meditação começa, então a gente vai meditando algumas partes aqui, depois a outra parte a gente vai com Jesus lá, fazer a adoração e deixar com que Ele nos fale. A melhor parte de uma formação é quando tem Ele, e hoje a gente vai ter. E aqui vem o questionamento, por que Jesus Cristo está na Eucaristia? Poderíamos dar várias respostas a essa pergunta, mas a mais abrangente, que compreende todas as outras, é esta. Ele está lá porque nos ama. E porque deseja que nós o amemos. Mas será que a gente ama Ele? Igual eu falei do encontro. Para ter um encontro precisa a outra pessoa chegar. Ele já está lá esperando. O amor. Essa é a razão de ser da Eucaristia. Sem a Eucaristia, o amor de Jesus Cristo seria para nós um amor morto, passado, que logo esqueceríamos, e seria quase perdoável esquecê-lo. Olha que profundo isso. Sem a Eucaristia, o amor de Jesus Cristo seria para nós um amor morto, passado, que logo esqueceríamos. O amor tem suas leis e suas exigências, que só são plenamente satisfeitas pela Eucaristia. Não adianta a gente procurar alegria, outras coisas que não foi em Cristo na Eucaristia. Por ela, Jesus Cristo tem todo o direito de ser amado, porque na Eucaristia Ele testifica seu amor infinito por nós. Ora, o amor natural, conforme Deus o colocou em nossos corações, exige 3 coisas. A presença do amado, ou seja, o convívio, estar com a pessoa. Muitos aqui têm filhos. Ou seja, como que é a presença de vocês quando amam um filho? Querer estar com ele. Não faz sentido nenhum dizer que ama algo ou alguém e não estar com essa pessoa. Então a primeira coisa é esse desejo da presença de quem você ama. Então estar com ele, com a pessoa amada. A comunidade de bens, ou seja, comunidade de bens. Será que o meu bem maior é a Eucaristia, é estar com Ele? Ou o que nós temos em comum com uma outra pessoa que amamos para ter essa pessoa em comum? E depois a união perfeita. A união perfeita é a terceira, não é a primeira. Porque se eu não estou com a pessoa que eu amo, se eu não tenho algo em comum, como é que vai ter união? A ausência e a dor da amizade. Seu tormento. A distância enfraquece e se prolongada demais, pode extinguir até a mais sólida amizade. Se a nossa amizade com Jesus na Eucaristia já está esfriando, é quase que reconquistar tudo de novo. A ausência é a dor da amizade, seu tormento. A distância enfraquece e se prolongada demais, pode extinguir até a mais sólida amizade. Se a gente ficar esperando momentos como esse só, sei lá, cada 3 meses, uma vez por ano, e falar, nossa, foi bom ficar lá com Jesus, lá na adoração, e foi tão bom aquele momento, mas se a gente não prolonga essa amizade com Ele, essa presença com Ele, vai esfriar. Vai esfriar. E pode até extinguir essa amizade que antes era sólida. Gente, se isso acontece com as amizades, pensa os seus amigos, pessoas que você tinha na infância ou, sei lá, no último ano, que você não está falando tanto hoje. É a mesma coisa? Você pode falar que o sentimento até pode ser, mas você não tem muito o que falar, às vezes, quando falta assunto com uma pessoa que você não vê, vai esfriando. Ou então tem muita coisa para falar que acumulou. Mas se você não encontra essa pessoa, você não vai conseguir falar com ela continuamente, sempre. Muitos aqui que têm esposo, esposa, família, filhos,
Então, tudo isso. Se a relação familiar ela pode esfriar sem o contato, porque não tem algo em comum, se a gente não tem algo em comum com alguém, não vai ter unidade, não vai ter essa união perfeita que fala aqui. O que a gente deve ter em comum com Jesus na Eucaristia? Querer amá-lo e estar com ele na mesma medida, ou buscar com que seja a mesma medida com que ele quer estar comigo. Ele quer estar com a gente, mas às vezes a gente não quer estar com ele. Não existe amizade assim, é impossível. Se nosso Senhor estiver distante de nós, ausente em nós, nosso amor por ele sofrerá o efeito dissolvente da ausência. Está na natureza do amor humano exigir para viver a presença do objeto amado. Lembremos dos pobres apóstolos. Enquanto nosso Senhor jazia no túmulo, os discípulos de Emaús quase perderam a fé pela ausência de seu bom mestre. Estava desanimado, estava voltando para casa. E pensar isso aqui para a nossa vocação, né? Quando acabou a missa, a gente volta como para casa? Cheios de Deus, mas cheios mesmo, assim, de aquelas pessoas da nossa família que não estão nem aí para Deus. Será que elas conseguem ver esse amor transbordando? Ou não? Parece que a gente procura nas pessoas fora, no trabalho, em qualquer outro lugar, o Deus que nós deveríamos levar para elas. Porque aconteceu isso com os discípulos de Emaús, eles não tinham mais nada para oferecer. Porque o Senhor morreu e a presença física dele não estava mais lá. Mas a Eucaristia é a presença real dele, física. Não é uma lembrança antiga. Ele está de fato. Mas os discípulos de Emaús praticamente perderam a fé por causa disso. Ah, se nosso Senhor tivesse nos deixado apenas as memórias de Belém e do Calvário, quão rapidamente o teríamos esquecido, com que indiferença. O amor anseia por ver, ouvir, conversar e tocar. Será que eu vejo, eu falo, eu converso e eu toco Jesus? Nada pode substituir a pessoa amada, nem recordações, presentes ou retratos, pois tudo isso é sem vida. Nosso Senhor sabia perfeitamente disso. Nada poderia substituir sua pessoa. Precisamos do próprio Senhor. Mas sua palavra? Não. Ela não soa mais. Já não ouvimos os sons comoventes que ecoavam os lábios do Salvador. Seu evangelho é um testamento. Mas seus sacramentos, eles não dão vida. Olha que bonito. O evangelho é um testamento, ele deixou. Mas ainda não é ele inteiramente presente, como é o sacramento. O sacramento é o sinal visível e eficaz da graça de Deus. É preciso que o autor da vida esteja presente para sustentá-la em nós. A cruz? Não. Sem Jesus ela só entristece. Esses dias numa missa de semana, acho que foi a de segunda-feira dos Santos Anjos, eu falava da visão que nós temos de Jesus talvez em 3 aspectos. A do milagreiro, só faz milagre. Então procuramos ele talvez só em missa de cura. Sendo que toda missa cura, e tem testemunho aqui, tem um senhor, não sei se ele vai querer falar em algum domingo, mas ele foi curado na missa de domingo, na adoração. Jesus passou e curou ele. Outra pessoa na sexta-feira foi curado da insônia, estava tomando remédio, parou de tomar e hoje está dormindo melhor do que quando tomava remédio. Eu falei isso na São Judas hoje. Então a presença dele cura. Agora, nossa visão de Jesus pode ser o milagreiro, ou o crucificado somente. Talvez a nossa cruz pode ser que parece que nunca vai passar, ou o ressuscitado, está tudo muito bem, tudo muito bom. Quando a nossa vida está boa, a gente pode esquecer de Deus. Mas não, a cruz também não está a presença dele. Sem Jesus, ela só entristece. Coisa interessante, porque em muitos lugares pararam de fazer a cruz com Jesus. Alguns lugares só tem cruz, não tem Jesus. Outros lugares tem Jesus, não tem a cruz. Algumas igrejas também. Não é todo lugar que você vê a cruz e Jesus. Até estão tirando isso. Ah, não podemos colocar ele ali. Mas... É um rosário, eu viajei para outros estados, eu estava perguntando, toda empolgada com o rosário. Depois, quando eu vi, estava sem crucifixo. Não, já existe. É a ideia do mundo, vai aos poucos. Tem o defeito de quem fez. Sem Jesus é agonia, gente.
A cruz, não, sem Jesus ela só entristece. Mas e a esperança? Sem Jesus é agonia. Poderia Jesus ter desejado nos reduzir a tão triste estado de viver e lutar sem Ele? Oh, como seríamos infelizes sem Jesus presente conosco, exilados, sozinhos na terra, obrigados a nos privar dos bens terrenos e das consolações da vida. Enquanto o homem mundano tem tudo o que deseja, a vida seria insuportável. Mas com a Eucaristia, com Jesus no meio de nós, de dia e de noite, acessível a todos, esperando por todos em sua casa, sempre aberta. Acolhendo os humildes, chamando-os com acentuada predileção. Assim a vida é menos amarga. Ele é o bom pai no meio de seus filhos. É a vida social com Jesus. E que sociedade que nos torna melhores, que nos eleva, e que facilidades para essas relações com o céu, com o próprio Jesus, Cristo em pessoa. É de fato a doce companhia de uma amizade simples, amorosa, familiar e íntima. Quando a gente está vivendo com Ele. Era necessário o amor, deseja comunidade de bens. Posse comum. Deseja compartilhar felicidade e infelicidade. Dar é sua natureza, seu instinto. Dar tudo com alegria, com prazer. E assim Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento dá com profusão e prodigalidade seus méritos, suas graças, sim, até sua glória. Como Ele está ansioso para dar, Ele nunca recusa. E Ele se dá a todos e sempre. Ele se dá a todos e sempre. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se está aqui fácil. Vocês lembram quem que é o patrono dos ministros da Eucaristia? E bonito porque a gente comemorou a festa deles. Sexta-feira. Bom, tá lá no missal. Eu vou falar porque eu lembro, não vou precisar pegar aqui. O leigo, se não me engano, Mateus, quando vão matar esses homens durante a missa, na perseguição, no martírio deles, eles entram dentro da missa, tiram os homens de lá e matam eles. E um dos leigos que eles tiram a vida, eu falei isso também na sexta-feira. Foi na sexta? Isso mesmo. O dia deles. Quando vai tirar o coração do leigo chamado Mateus, as últimas palavras dele foi: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Ou seja, estava tirando a vida daquele homem, mas antes Cristo já tirou o coração dele, bem antes de tirar o coração de carne, tinha tirado o coração dele, ou seja, todo o ser dele já era de Cristo. E pensar, será que ao passar por dificuldade na nossa vida, quando a vida nos tira algo, será que as nossas palavras é de glória, de bênção, falando louvado seja o Santíssimo Sacramento? Ou é de blasfêmias? Porque se esses mártires são exemplos para os ministros da Eucaristia, na hora em que estavam perdendo a sua vida na missa, quantas vezes a gente perde em distrações na missa e tantas outras coisas, porque o nosso coração não foi preparado para ser entregue para Deus, ele ainda é todo nosso. E se ele é todo nosso, Deus não pode fazer mais nada. E esse homem falou isso pela última vez. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Porque Jesus era todo dele. E ele era todo dele. E na hora que eu vi, que eu fui ler, eu não tinha visto isso antes. Eu peguei o missal lá e fui ver a história deles e peguei essa palavra. O como deve ser profundo isso para nós? Será que Jesus tem tudo em mim? Ou o mínimo do meu tempo? Ele cobre o mundo com hóstias consagradas. Ele deseja que todos os seus filhos o possuam. Esses que deram a vida por ele já eram possuídos por ele, ou seja, toda a vida deles eram de Cristo. Ainda restam 12 cestos dos 5 pães multiplicados no deserto. Todos devem ter um pouco. Jesus Cristo anseia por devolver o mundo inteiro em seu véu sacramental,
para fecundar todas as nações com as águas da vida, que desembocam no vasto oceano da eternidade. Mas só depois de saciar a sede e fortalecer os últimos dos eleitos. Ah, isso é bom para nós, para todos nós, ó Jesus Eucarístico. O amor tende à união daqueles que amam, a fusão de dois em um só corpo e um só espírito. Falamos isso na oração eucarística. Em cada oração eucarística falamos isso, um só corpo e um só espírito. De dois corações, em um coração, de dois espíritos, em um de duas almas, em uma. Jesus submeteu a esta lei do amor, que Ele mesmo estabeleceu. Depois de compartilhar nosso estado, nossa vida, Ele se dá na comunhão. Ele nos absolve em si mesmo. União divina das almas, sempre mais perfeita, sempre mais íntima, na medida da vivacidade do nosso anseio. A preparação. O nosso anseio. A gente anseia se unir com Deus de fato? Podemos nos acostumar com a presença dEle, podemos nos acostumar em ser ministros, em ser padre. E a minha ficha não caiu que eu sou padre muitas vezes. E eu quero que nunca caia. Eu não quero me acostumar a celebrar a missa, a atender confissão. E nem vocês devem se acostumar em pegar Jesus nas mãos. Porque ninguém da Assembleia pode fazer isso, mas vocês podem. Mas não podem porque são merecedores e dignos. Podem porque Ele escolheu. Mas como fazem isso? Como fazemos isso? Temos o que quase ninguém tem, mas o que fazemos com isso? Eu não estou lendo que está aqui não, tá? Eu estou falando que está no meu coração. Imagina que nem todo mundo pegou Jesus no colo. Quando ele era bebê lá, os pastores, o Simeão, poucos pegaram ele. Mas os ministros pegam Jesus o tempo todo na mão. Vocês podem fazer o que Nossa Senhora fez muitas vezes. Toda missa que você participa, que você serve. E como pegamos ele na mão? Se pegamos de qualquer jeito e jogamos na âmbula como qualquer coisa, é porque não tem preparação nenhuma no nosso coração. E por isso que eu não me preocupo muito só com o gesto externo, mas é o que está dentro. Porque ninguém pega um filho e joga na cama de qualquer jeito quando é bebê. Você pega e coloca com carinho no berço. A âmbula é um berço. Toda âmbula é um berço. E como é que você coloca Jesus lá dentro quando você volta com a Eucaristia para consagrar, para purificar? Como fazemos isso? Como fazemos isso? E é tão incrível isso, porque o ministro mais zeloso e o menos zeloso, quando o menos zeloso olha para quem é zeloso, e se no coração não tem o zelo, ele vai olhar e vai falar, que exagero isso, olha, 1000 anos para fazer isso. Está pegando o Filho de Deus nas mãos. Quer que pegue de qualquer jeito? Esse pode pensar o zeloso. Já o outro, laxo, pode falar, tem que ser prático, vamos ser práticos, joga aqui, vamos para lá. Nossa Senhora fez isso com Jesus? Você fez isso com seu filho? Quando era recém-nascido? Como pegamos Jesus nas mãos? Temos o que poucos têm, mas como fazemos isso? E eu como padre também. Ah não, mas tem padres que fazem de um jeito, outros padres fazem do outro. Não importa, eu sou padre de acordo com o que Jesus quer que eu seja, eu tenho que fazer a vontade dele. Eu não posso ser igual aos outros padres em tudo. E nem você pode ser um ministro igual a todo mundo. Esse é o maior erro nosso, sabia? A gente querer ser igual aos outros. Então, não, na paróquia tal é assim. Tá bom, então pegue Nossa Senhora e tenta buscar amar Jesus nas tuas mãos como ela amou o filho dela, e não como outros não amam. Não pega o exemplo do ruim. Ah não, mas ninguém faz assim, padre, então, tá bom, então, eu não vou ficar nessa paróquia para sempre, nem em outras, eu nem sei quanto tempo eu vou ser padre, se eu vou viver mais 10 anos ou 1 ano, não importa, mas eu tenho que ensinar o certo para vocês. Então é isso que está falando aqui, como fazemos isso? O anseio do nosso coração de encontrar com Jesus. Se a preparação não acontece aqui, não vai acontecer nas mãos, não vai acontecer, é um reflexo secundário depois. Primeiro eu amo, depois eu trato o outro bem. Se eu não amo, eu não trato bem. Ele permanece em mim e eu nele. É uma das antífonas da comunhão que o padre pode fazer. Será que ele permanece em mim e eu nele? Será que quando eu comungo, de fato, ele permanece em mim ou ele já foi embora rapidinho? As minhas atitudes revelam ele que está presente em mim e eu nele, ou nada. Não sobrou nada de mim, nem ele em mim, nem eu nele. Porque aqui, gente, ó, esse permanece em mim e eu nele, ele está todo em mim quando eu comungo. Mas nem sempre eu estou todo nele. Nem sempre nós estamos todo nele.
mas ele está todo em nós. Ele se entrega todo a nós. E na comunhão, quando o padre fala as palavras da consagração, tomai todos e comei. Não é tomai alguns. Ele quer que todos comunguem. E não só alguns, mas nem todos comungam. Ou seja, ele se dá todo a todos. Ele se dá inteiramente a todos. Mas nem todos se entrega inteiramente a ele. Ele habita em nós. Fazemos-nos apenas um com ele, até que o céu consuma em união eterna e gloriosa. A união inefável iniciada aqui embaixo. Ou seja, essa união do céu precisa acontecer aqui. É tão triste essas palavras que Jesus fala em São Mateus. Não vos conheço. Não, mas eu fui ministro, mas eu preguei, mas eu fui padre. Eu não te conheço. Gente, não basta servir. Não basta servir. Judas serviu também. O que ele fez depois? Traiu. E não se arrependeu. Isso que é o pior. A gente tem nossos pecados, nós temos. Mas não nos arrepender, não pedir perdão, aí nós estamos condenados, não porque Cristo não nos quer salvar, mas é porque a gente não se perdoou. Ou seja, não basta ser um dos 12. Ele escolheu 12, mas nem todos os 12 esteve até o fim. E um deles traiu. Ou seja, vocês têm uma grande missão aqui. Eu também como padre. Mas podemos viver bem a nossa missão ou trair. O amor vive, então, com Jesus presente no Santíssimo Sacramento. Ele compartilha todas as riquezas de Jesus. Está unido com Jesus. O amor, quando amamos. As necessidades do nosso coração são satisfeitas. Não podemos exigir mais. Acreditamos no amor de Deus por nós, palavra de profundo significado. A fé na verdade das palavras e promessas divinas é exigida de todo cristão. Imagina do ministro da Eucaristia. Isso é simplesmente fé. Mas a fé do amor é mais alta e mais perfeita. É o coroamento da primeira. A fé, na verdade, seria estéril se não conduzisse a fé no amor. Ou seja, nós temos fé que Jesus está presente lá, não temos? Mas as coisas têm que estar acompanhadas. Como que eu falo que eu tenho fé e a forma como eu pego Jesus, ou a forma como, sei lá, eu vou no ministro levar a Eucaristia, ou por preguiça posso não querer ir, ou passar a escala para outro. Se eu tenho essa fé, como é que eu vivo esse amor? As duas coisas estão acompanhadas. A fé, na verdade, esse aqui eu já li, mas que amor é esse em que devemos acreditar? É o amor de Jesus Cristo, o amor de que Ele nos dá testemunho na Eucaristia, o amor que Ele mesmo, amor vivo e infinito. Felizes os que acreditam no amor de Jesus Cristo na Eucaristia. Eles amam, pois acreditar é amar. Eu falei isso também com a missa. A missa de sexta-feira agora. Também. Quando antes de ordenar padre, a gente mora junto com os seminaristas e acontece, talvez um ou outro, depois que ordenou padre, ou você ouvir algum padre em algum momento, mas isso é a experiência que alguns podem ter tido. De falar que, quando eu dou a absolvição, será que aconteceu? Quando eu consagro, será que aconteceu? É algo muito grande, como que eu, até pouco tempo atrás, não podia fazer nada disso, e agora eu posso. Pura graça de Deus, que desde que eu me ordenei padre, a primeira confissão que eu atendi, a primeira missa que celebrei, eu tinha certeza absoluta que era Ele, que não era mais pão, era certeza absoluta, e eu continuo tendo a mesma certeza absoluta. E quando eu dou a absolvição dos pecados, eu tenho certeza absoluta que o pecado foi perdoado, certeza absoluta. Porque não sou eu que perdoo, é Ele. Não sou eu que consagro, é Ele. E as palavras não são minhas, são dele. Eu não estou falando que isso é o meu corpo, é o dele, mas eu estou usando as palavras dele. Eu te absolvo dos teus pecados, não no meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não estou fazendo nada no meu nome, é no nome dele. E por isso que eu tenho essa fé. E quando eu vou fazer a homilia, e vou rezar antes para fazer, e quando alguém agradece, a homilia ajudou, isso, aquilo, foi ele. Eu não preguei no meu nome, eu preguei no nome dele. E tem uma oração em silêncio que o Padre faz, que eu possa proclamar dignamente o vosso santo evangelho. Que o Senhor esteja nos meus lábios e no meu coração,
para que eu possa proclamar esse santo evangelho, para que eu possa ser digno de pregar a tua palavra. E eu ainda vou lá para o sacrário e me ajoelho, porque eu quero falar o que ele quer falar, fazer o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer. E o dia que eu der uma formação aqui, ou celebrar uma missa, ou aquilo não for tão bom assim, no sentido de fazer a minha missão, é porque eu não fiz a vontade dele, porque nós todos, como o evangelho de hoje vai falar, somos servos inúteis. Todos nós. Fazemos só o que ele pediu às vezes, e às vezes nem o que ele pediu a gente faz. Então, se eu fiz uma pregação, se eu atendi confissão, se eu celebrei a missa e alguém agradeceu, eu só fiz a minha obrigação, não fiz nada mais. E tudo quem faz é ele. Sempre ele. E vocês que são ministros, pensar nisso. Se algum dia alguém falar para você, eu vi Jesus em você, agradeça a Deus por ter sido um instrumento. Mas que bom que ele viu ele e não te viu. Que bom que quando você perdoou alguém, você perdoou com o amor dele, não com o teu, porque o nosso é limitado. E aqui ele vai continuar. Aqueles que se satisfazem com acreditar apenas na verdade da Eucaristia não amam nada. Aqueles que se satisfazem com acreditar apenas na verdade da Eucaristia não amam nada, ou amam muito pouco. Olha que profundo isso. Quem acredita apenas na verdade da Eucaristia não amam nada, ou amam pouco. Mas quais provas de seu amor nos foram dados por nosso Senhor na Eucaristia? Ou seja, porque não basta só acreditar na verdade da Eucaristia. Precisamos estar com Ele, precisamos viver isso, precisa ser uma fé e um testemunho, não pode ser só eu acredito. Só um acreditar e não amar. Sabe por quê, gente? Pronto, isso aqui que eu vou falar, os velhos já sabem, os novos talvez ainda não escutou isso ainda, mas o que acontece em algumas missas que algumas pessoas pegam a Eucaristia e não comungam na frente do ministro e saem, põe na bolsa e pode profanar? Eles acreditam que Jesus está ali? Isso é sinal que amam? Eles acreditam, eles estão pegando a Eucaristia consagrada. Eles não vão entrar na sacristia com um pedaço de pão que não é consagrado. Eles vão pegar na missa, porque agora é Jesus que está lá. Eles acreditam que Jesus está lá presente. O demônio também acredita, mas não ama. Então só acreditar não é tudo. Eu preciso amar, eu preciso corresponder a Deus. Só que pode ter ministro que nem acredita. A forma como pega, a forma como serve, pode ser que a gente não acredite. Nós padres, pode ser que a gente não acredite na forma de viver. Mas ele está lá, então precisa amar. Precisamos amar, precisamos corresponder. Porque quem pega a Eucaristia para profanar, acredita que ele está lá. E por isso que pega. E vocês também pegam na mão a Eucaristia, nas mãos. Mas como pegam? Pegam com amor ou pegam por pegar? Em primeiro lugar, nosso Senhor nos deu sua palavra a esse respeito. Ele nos diz que nos ama, que instituiu o seu sacramento apenas por amor a nós. Então é verdade. Acreditamos no homem honrado em sua palavra, porque deveríamos colocar menos fé na palavra de nosso Senhor? Ou seja, porque ele fala que está presente, a gente acredita, não acredita? Eles acreditam na Eucaristia? Sim? Então, olha o que vai continuar aqui, ó. Quando um amigo deseja provar a seu amigo que o ama, ele lhe diz isso e aperta sua mão afetuosamente. Quando nosso Senhor quer mostrar seu amor por nós, ele o faz pessoalmente. E aí que está a graça de ser católico. Se formos evangélicos ou protestantes, a gente vai acreditar só na palavra dele. Mas a palavra dele diz que isto é o meu corpo e meu sangue. Ou seja, deveríamos acreditar de forma integral. E o evangélico não tem isso. Ele acredita só na palavra, mas não acredita na pessoa. É corpo, sangue, alma e divindade. Está todo ele ali. Mas como que essa relação com a pessoa de Jesus, presente na Eucaristia, estamos nos relacionando com ele? Como que está nosso amor com ele? Então só a palavra não basta só a palavra. Quando nosso Senhor quer mostrar seu amor por nós, ele o faz pessoalmente, dispensando a intervenção de qualquer outra pessoa, seja angélica, seja humana. O amor não necessita de intermediários. Você não pede a tua vizinha para amar teu filho. Você fala para a tua vizinha, ama meu filho?
Você fala isso? Amo meu marido? Pior ainda. Alguns só acreditam na palavra, mas como que um amigo pode falar, eu amo meu amigo, mas se não pega afetuosamente na mão, pega na minha mão, Zélia. Eu te amo, Zélia. Através de atitudes. É isso que está falando. Tem uns que falam a palavra, mas não acontece o gesto. Precisa ter as duas coisas. Ou seja, você vai mandar um intermediário amar alguém para falar que acredita? Ou seja, Jesus não deixou só a palavra, ele deixou a presença dele. Ele está no meio de nós. Não mais só na palavra, na liturgia da palavra, mas na liturgia eucarística também. Ele está, gente, ele está. Eu tenho tanta certeza como padre, a alegria de falar isso, ele está no meio de nós. E quando comungamos, ele está dentro de nós. Já não está mais no meio. Porque está no meio, ele está até em quem não pode comungar. Mas só quem comunga está ele dentro do coração. E nós temos essa graça. Ele continua presente na Sagrada Eucaristia, para que possa repetir a nós incessantemente: eu vos amo. Eu vos amo. Deveis ver que eu vos amo. Mas será que estamos vendo? Será que estamos buscando? Nosso Senhor estava tão temeroso de que eventualmente o esqueceríamos, que Ele fez morada no meio de nós, fez sua casa entre nós, colocou seu serviço ao nosso alcance, para que não pudéssemos pensar nele sem lembrar de seu amor. Ao se dar dessa maneira, Ele esperava talvez não ser esquecido pelos homens. Ele se deu inteiramente, Ele está nessa igreja, Ele está em cada igreja, Ele está em cada sacrário, nos esperando. Mas é uma pena que Ele está esperando ainda. É uma pena que Ele ainda está esperando de forma esquecida. Pelos homens, pelas mulheres, pelos jovens, pelos padres, pelas freiras. Isso não está aqui, minhas palavras também. Quem reflete seriamente na Eucaristia, mas acima de tudo, quem participa dela, deve se sentir convencido de que nosso Senhor o ama. Em cada missa que eu celebro, quando eu participava já da missa, eu já tinha essa certeza, mas continua crescendo no meu coração. Ele me ama tanto. E você deve pensar isso também, que Ele te ama tanto. Ele sente que tem nele um pai. Sente que é amado como um filho. Que tem o direito de ir a Ele como a um pai e falar livremente com Ele. Quando nós vamos... Por isso que na pós-comunhão eu falo para as pessoas conversarem com Jesus. Esse é o encontro íntimo. Quantas vezes a gente acaba comungando lá, em minutos acabou a pós-comunhão? Na igreja, quando se encontra aos pés do tabernáculo, ele está em casa com seu pai. Ele sente isso. Entendo porque os fiéis gostam de viver perto das igrejas, sob a sombra do lar paterno. Assim, Jesus, no Santíssimo Sacramento, nos diz que nos ama. Ele repete isso interiormente e nos faz senti-lo. Acreditamos em seu amor. Jesus nos ama pessoalmente e individualmente. Aqui é uma pergunta, na verdade. Jesus nos ama pessoalmente e individualmente? Para essa pergunta, podemos responder com outras perguntas. Pertencemos à família cristã? Numa família, o pai e a mãe não amam cada filho com amor igual? E se tivesse alguma preferência, não seria pelo mais delicado ou enfermo? Vocês que são mães aqui. Se tem mais de um filho, você não vai cuidar daqueles que mais estão precisando? Olha que bonito isso. É assim que Jesus olha para nós. Quanto mais doente você está na missa, quanto mais enfermo você está, quanto mais debilitado você está, mais Ele te ama. Quem que Ele amou mais na última ceia? Pedro ou João? Porque quem fez o papel de casa na última ceia? João.
Olha que interessante aqui. Pedro amou com as palavras. Eu vou dar minha vida por ti, Senhor. Palavras não adiantam nada se a gente não ama de verdade. Porque Pedro dizia que amava, mas foi o que negou 3 vezes. João não falou palavra nenhuma. E foi o único que ficou lá na cruz. Porque João demonstrou amor colocando a cabeça no peito de Jesus, deixando ele amar. Isso é após-comunhão bem feita. Agora Pedro só falou: eu te amo, eu vou até o fim por ti, eu vou dar minha vida. Shhh. Quietinho, Pedro. Antes do galo cante, você vai me negar. Então a gente é fraco, gente, a gente tem pecado, a gente nega Jesus facilmente. Mas quem nos faz continuar amando ele é a graça de Deus, e foi isso que João fez. Foi isso que João fez. E todo ministro da Eucaristia tem que buscar também João. Essa pós-comunhão, esse estar com o amado. Nosso Senhor tem por nós o sentimento, pelo menos, de um bom pai. Por que lhe recusaríamos esse caráter? Tratamos Jesus realmente como esse pai? Como esse que cuida de nós? Mas ainda vê como nosso Senhor exerce para cada um de nós seu amor pessoal. Ele vem todas as manhãs para ver cada um de seus filhos em particular, para visitar, falar e abraçar cada um. Embora ele venha de modo tão frequente, sua visita é sempre tão graciosa e tão amorosa como se fosse a primeira. Ele não envelheceu. Ele nunca se cansa de nos amar e de se dar a cada um de nós. Não se dá ele inteira e completamente a cada um? E se os comungantes forem mais numerosos que as hóstias, não se divide ele para alimentar a todos? Acontece uma coisa bonita e uma triste na missa para o padre, acho que para os ministros também. A gente vê que aquelas hóstias tão pequenas, que mesmo que se estiver acabando e tiver muitas pessoas, igual eu vou falar aqui, o ministro pode partir ela no meio. Né? Em várias vezes, porque um pedacinho é ele inteiro. Ele se parte no meio, aquela hóstia magna que o padre parte quando ele vai falar por Cristo, com Cristo e em Cristo. Na cruz ele se partiu ao meio, coração inteiro, ao meio com aquela lança. Em cada missa, a missa numerosa, ele se parte ao meio para alimentar todos os filhos. Mas às vezes nem precisa fazer isso, porque as missas nem sempre estão tão numerosas assim, a ponto de praticamente acabar a Eucaristia. Mas ele se acaba em se entregar. Ele se acaba se entregando. E a gente acaba se esquecendo dele. Muitas vezes. Muitas vezes. Olha que amor que é, ele se faz em pedaços várias vezes para alimentar os filhos, mas nem sempre precisa chegar a esse ponto, porque nem todo mundo comunga na missa. Dá ele menos a alguém, mesmo se a igreja estiver cheia de fiéis, não pode cada um de nós orar a Jesus, conversar com ele? E cada fiel não é ouvido, não é respondido tão fervorosamente como se estivesse sozinho na igreja? Quando eu ia na missa diária, eu sentia isso. Podia estar vazia, podia estar cheia. Eu me sentava sozinho e eu ficava falando com ele. E eu falava, agora é eu e ele. Não estava nem aí o padre que ia celebrar, eu não estava nem para o ministério de música, não estava aí para nada. A igreja que tivesse missa, eu ia. E era uma alegria saber que ia ter missa. É claro, quando você vai para uma missa bem celebrada, você fica feliz. Você fala, meu Deus, ó, foi digna essa missa. Mas muitas vezes isso acontece também no nosso coração, porque a gente quer participar bem da missa, não é? Mas Jesus está feliz com aquela missa mal celebrada? Mas como é que foi aquele encontro no Calvário? Foi legal? Aquela cruz foi boa? Se a missa é o Calvário, o sacrifício, Jesus se sacrifica várias vezes ainda. Não estou falando que por isso temos que servir mal na missa. Mas ele continua crucificado em missas assim. Quando nós não servimos bem a ele, ele continua crucificado. Mas aí eu lembro quando eu ia na missa que era mal celebrada, eu chorava na missa, na consagração, na comunhão, e eu falava, como que o Senhor aceita isso? Mas ele aceitou os amigos dele abandonar ele.
Ele aceitou Tomé depois de questionar ele, depois que ele ressuscita e aparece que ele não estava lá, era Tomé que não estava lá. E mesmo assim ele aparece de novo para Tomé para falar, eu estou aqui, meu filho, ó, toca nas minhas mãos, você não falou que se eu acreditasse tocasse, eu estou aqui. Jesus nos ama de forma constrangedora. 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 Ele pediu para ser o primeiro Papa um traidor, e não o melhor amigo. O melhor amigo foi aquele que não traiu, foi João. Por que ele não foi o primeiro Papa? Porque se na igreja tivéssemos só João, ninguém caberia nela. Se tivesse só João aqui, ninguém aqui, eu não seria padre hoje. Nem você seria ministro. Que bom que tem Madalena na igreja. Que bom que tem Pedro. E Jesus fala, as prostitutas e os pecadores procederão no céu. Ou seja, se o coração estiver arrependido, o Senhor nos tira da lama e nos faz mudar a vida. Mas se tiver com orgulho, o Senhor nos tira do céu e nos faz cair no inferno. E talvez no coração de Judas aconteceu isso. Deixa eu vender as moedas aqui, eu não vou perdoar, eu não vou pedir perdão. Já era, eu entreguei e aí não pediu perdão. Pedro chorou amargamente. E quem foi o primeiro Papa? Um traidor. E eu acho que Santa Teresinha do Menino Jesus fala isso. Se na igreja tivéssemos só santos, não caberia mais ninguém nela. Porque ninguém seria digno de procurar perdão. E para que serviria o padre? Para atender confissão, se ninguém tem pecado? Então que bom que somos católicos, que bom que temos um Papa, o primeiro já, que Jesus escolheu ele por causa não do amor dele, que era limitado, mas por causa da fé dele. E depois esse amor cresceu. E como é que Pedro morreu? De cabeça para baixo. Crucificado porque não era digno de morrer como mestre. Então se na nossa vida hoje a gente negou Jesus, fez alguma coisa errada como ministro, como padre, temos a confissão para isso, gente. O ideal do ministro é ser João, mas se você não for em algum momento, peça perdão a Deus. Ele escolheu você do teu jeitinho aí, ele sabia o que você ia fazer, ele escolheu os 12 sabendo que um ia negar, um outro ia trair, ele falou isso. Ele falou isso na véspera para Pedro, você vai me negar, mas eu te quero ainda comigo. Ele te chamou para ser ministro mesmo assim. Você pode negar aquela escala, você pode negar aquela visita no enfermo, você pode negar o horário que você atrasou, você pode negar o que for, mas eu te escolhi assim. Eu te escolhi assim. O primeiro santo da igreja, canonizado por Cristo, foi um ladrão. Não foi o ladrão que Jesus falou, hoje você vai estar no paraíso? Para ser santo tem que estar no céu, né? Quem deu a certeza que ele ia estar no céu? Ele mesmo. Ele é lindo demais, cabe todo mundo na igreja. Os arrependidos, né? Se a gente quiser mudar a vida, cabe. Mas os perfeitos não cabe, porque aqui é o lugar dos doentes, que é o lugar que Jesus quer nos curar. Assim é o amor pessoal de Jesus. Todos o recebem por inteiro, sem que isso diminua sua presença para os demais. Mesmo que o ministro pegue só um pedacinho, não vai diminuir. Aquele que recebeu a hóstia grande ou a pequena. Ele se entregou inteiramente, porque está ali, corpo, sangue, alma e divindade inteiramente. Pode ser a hóstia pequena, pode ser a hóstia grande. Assim como o sol banha cada um, em todos com sua luz, como o oceano pertence a cada peixe e a todos, ele ao mesmo tempo, Jesus pertence a cada um de nós. Ele é maior do que todos. Ele é inesgotável. Outra prova inegável do amor de nosso Senhor é a persistência desse amor no Santíssimo Sacramento. Quão tocante é este pensamento para a alma que entende. Será que entendemos isso? Esse amor dele por nós? Olha que bonito, eu falei antes, eu não tinha lido essa parte, mas é como um oceano, você não consegue alcançar, você não consegue... O amor na Eucaristia, quanto mais você faz uma pós-comunhão bem feita, você adora Jesus, mais você se sente amado por ele, mas é um amor que é infinito, não dá para medir. Inúmeras missas são celebradas diariamente em todo o mundo. Elas se sucedem quase sem interrupção. Está acontecendo uma agora. E outra, e outra, e outra, e outra. No mundo inteiro está acontecendo uma missa. E quantas dessas missas, nas quais Jesus se oferece por nós, não têm assistentes? Quantas estão vazias? O que eu falei aqui. As missas vazias. Enquanto neste novo Calvário, Jesus clama por misericórdia. Pecadores estão ultrajando
Deus e seu Cristo. Ou seja, pessoas não estão buscando a missa, não estão buscando sacramentos, estão se perdendo. Porque nosso Senhor renova seus sacrifícios tão frequentemente, já que não nos beneficiamos deles? Gente, isso aqui é amor demais. Poderíamos pensar assim, ó, ah não, se tem pouca gente na missa, o padre podia pensar, não vou celebrar mais missa. Mas em alguns lugares isso já acontece. Vai diminuindo o número de missas, diminuindo, daqui a pouco não tem mais missa. Em alguns lugares, algumas dioceses. Eu, como padre, eu celebrando a missa sem ninguém, eu salvo o mundo inteiro. Na verdade, Cristo salva, né? Mas o padre fala salva porque ele celebrou a missa e dentro da missa tem as orações pelo mundo inteiro, que é pelo Papa, pelos ministros, pelos diáconos, ou seja, a igreja militante que estão lutando para ir para o céu. Pelos falecidos, o padre reza por todos os que morreram e a intercessão dos gloriosos, aqueles santos que estão no céu. Então a igreja reza por todos. E o padre rezando a missa sem ninguém presente ali, ele está salvando o mundo inteiro. E a alma dele. Ele está se beneficiando, ele vai comungar. Agora, quando a pessoa vem para a igreja, quem se beneficia? Quem está na igreja. Mas a missa já salva o mundo. A missa salva o mundo inteiro. Então o padre que celebra uma missa mesmo sozinho, sem ninguém, na casa dele, está salvando o mundo inteiro. Eu tenho essa certeza, a igreja já fala isso, mas eu tenho essa certeza absoluta. E por isso que eu falo nas missas de semana, aqueles que podem ir. Gente, quando você não vai sair vazio. Mas se você não for, você continua vazio, você não recebeu ele. Então a graça que é a missa, gente. E por que o Senhor continua se entregando, mesmo sem pessoas, sem assistentes? Às vezes não tem música, às vezes não tem servidor do altar, tem paróquia que não tem ministro, tem paróquia que não tem ninguém, não tem pessoas. Por que ele continua fazendo isso? Porque nosso Senhor renova seus sacrifícios tão frequentemente. Porque ele permanece dia e noite em nossos altares, aos quais ninguém vem receber as graças que ele nos oferece todos os dias. Por que ele continua esse sagrado aqui, mesmo sabendo que às vezes ele está sozinho? Porque ele é amor encarnado. Jesus nos espera. Sempre nos espera. Se Jesus estivesse presente em nossos altares apenas em dias específicos, ele temeria que algum pecador impelido pelo desejo de se reconciliar com ele o procurasse e não o encontrando, partisse sem esperança. Nossa, isso é muito profundo. Uma pessoa chegar desesperada na igreja aqui, querer encontrar Jesus e falar, ah não, não é dia de Corpus Christi, então ele não está, né? Ele espera por causa disso. Se chegar um ser humano lá, você que é ministro, chorando lá porque tua família está difícil, porque a tua vida está difícil, porque você está doente, porque ele está te esperando para isso. Mas ele está esquecido várias vezes, mas ele está esperando uma pessoa lá lembrar dele. E não por causa dele, mas para poder te consolar. Eu falei isso para os novos ministros agora, quando... Não é o que vocês vão fazer pelos ministros da Eucaristia, pela paróquia, isso aí é muito pouco. Mas o que Jesus quer fazer em vocês é muito. Jesus quer fazer muito em vocês. Muito. Formá-los, amá-los, conduzi-los, ensiná-los. Por isso ele prefere esperar pelo pecador por longos anos, a fazer com que este espere sequer um momento. Ele nos espera por anos. Quantos anos Santo Agostinho demorou para mudar de vida? 30 anos, mais ou menos, uns falam mais. E Jesus esperou ele todo segundo. Jesus esperou ele o tempo inteiro. E no momento em que ele procurou Jesus, ele encontrou, porque na verdade ele falava, procurava fora o que estava dentro, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tão antiga porque sempre estava em mim e eu não estava te procurando em lugar nenhum, mas você já estava aqui. Vocês que são ministros ou que serão ministros, ele já está aqui quando nós comungamos na missa. Agora ele vai estar aqui, nas mãos. Precisa estar sempre aqui primeiro. Se não estiver aqui, vai estar aqui de qualquer jeito. Por isso ele prefere esperar longos anos um pecador se converter e procurá-lo, para que ele não espere sequer um momento,
a correr o risco de desencorajar alguém que anseia se libertar do jugo do pecado. Aqui é uma coisa mais profunda para nós padres, né? São João Maria Vianney, da questão da confissão, ou mesmo conselho, às vezes uma criança pode falar, eu preciso conversar, padre, eu preciso, e para nós é tão complicado falar não alguma vez, porque pode ser que aquela pessoa precisa naquele momento. E se a gente não falar não para ela, se a gente falar não para ela, a gente, se for uma confissão, por exemplo, aquela pessoa pode se perder. Então o padre nunca pode falar não. Mas se um dia ele falar não, se um dia ele estiver cansado ou desanimado, aí ele vai para a confissão pedir perdão a Deus. Se um dia um enfermo você falar não para ele, é pensar, eu podia ser as pernas e as mãos dele, e eu deixei de ser. Porque faltou Cristo aqui no meu coração, faltou amar Cristo naquele momento, naquele irmão que estava precisando. E quando vocês forem as pernas e as mãos dele, somos servos inúteis, fizemos só o que o Senhor pediu. Nunca pecar por vaidade. Mas eu estou fazendo. Olha, eu vou em 200 enfermos por semana. Claro que aqui não acontece isso, não tem nem tudo isso. Mas eu estou falando, nunca pecar por vaidade, gente. Isso é um pecado terrível. Terrível, terrível, terrível. Então pensar, quando eu faço algo de bom, é por graça de Deus que faço. E quando eu faço uma coisa de ruim, é porque Deus não estava comigo, não estava com ele, eu fiz coisa errada, eu tenho que procurar um padre para me confessar, sempre assim. E aí a última parte aqui, a gente vai fazer a nossa adoração, vou dar um tempo de intervalo, para você ir no banheiro, refletir, pensar na vida. São poucos os que verdadeiramente compreendem o amor de Jesus no Santíssimo Sacramento. São poucos. Que são poucos, sabemos. Mas se trazemos isso para os ministros, aqui ele não está falando para os ministros da Eucaristia, é para todos os católicos, mas parece paulada para cada um de nós. Poucos compreendem o amor de Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas será que os ministros compreendem? Será que nós compreendemos? Mas é uma realidade. A nossa fé no amor de Jesus é frágil. Acaso trataríamos um amigo ou qualquer outra pessoa da maneira como tratamos nosso Senhor? E acaba aqui a pergunta. E eu falei isso um pouco antes. Como tratamos Jesus? Colocamos na âmbula como um filho? Tratamos como Nossa Senhora tratou ele? De buscar amá-lo, de buscar tratar com carinho? Então, se um amigo nosso não tratamos mal, um amigo, Jesus não é o nosso melhor amigo? Não deveria ser? Como nós estamos tratando ele? E, gente, se tratar aqui é muita coisa, como eu disse, a preparação para a missa, a adoração, a amizade com ele, procurá-lo, a pós-comunhão, tanta coisa, tanta coisa.